fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, vou sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados, sim, segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim, só diria dizer, ressuscitar. Mas, aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Uhum. É, porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender, o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja. Uma pergunta é a seguinte. É pleonasmo. Ressuscitarão, ok. Aí diz assim. Que existe uma sequência. Primeiro. Exatamente. Há uma ordem nas ressurreições. Ordem das ressurreições. Então, que tempo é? Os mortos. Os mortos em Cristo. Os que descansam em Cristo. Ressuscita primeiro. E tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitarão primeiro. Porque ressuscitarão primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é isso. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4 é que existe uma bênção para morto e para vivo dada a vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição acontece primeiro e depois o arrebatamento. Depois o arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo. Não, juntos, porque o texto diz assim, ó. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. O problema do e assim, o encontro é junto. O encontro é junto. O problema do pós é que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa questão de trombeta, o pastor e depois nós vamos tratar dos decapitados e depois ressuscitados. O pastor César até gosta muito e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, mas eu queria que você explicasse essa questão que o senhor falou da trombeta, que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender algumas coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem a questão no Antigo Testamento. Isso, parece que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, inimigo, um exemplo, estou sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta. E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente. Bom, até porque eu queria fazer um swap para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que ele clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da vida 16, e tal, né? Ele, o livro da história da humanidade, ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra, embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta. E como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não sou nada. Porque já eu vou perguntar para o senhor também me explicar algumas coisas. Então, a trombeta... Não, eu quero só que ele explique. Será explicado com alegria. E cuidado pro irmão não votar para ser pré. São muitas questões. O reverendo Marcelo vai terminar, depois eu queria...
A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo. Tá? É uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? O arrebatamento, parece um pleonasmo, né? É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz essa pergunta para ele, né? No último debate, mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é para mim? Não tem, para todos vocês não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4? É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. O arrebatamento capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, João, a igreja glorificada. Calma aí. Capítulo 6 ao 18, grande tribulação. Okay. Capítulo 19, você entende que o capítulo bodas 4, do Cordeiro, batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22, eu queria saber desse jeito que eu esqueci. Mas é uma pergunta do pastor César. Você quer falar mais? Não, pastor, é que o senhor me perguntou e eu estou respondendo. Aí eu estou fazendo a cronologia da visão. É que eu fiz uma... Não, eu não pedi a cronologia da visão, não é verdade. Eu disse assim, em qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós temos a perspectiva do arrebatamento. Legal, me mostra o texto. Apocalipse capítulo 4. Me mostra o texto. Leia o texto. Que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A igreja ou João? João. É porque é muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai complicar. Não, então vamos lá. Você tá, porque a maiêutica socrática, eu entendo, é um método, mas aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está acontecendo. Não, mas... Isso não está acontecendo. O fato de ele só quer, deixa ele expor a opinião dele, assim, vamos lá. Para quem está acompanhando, eu fiz uma pergunta e ao invés dele responder, ele começou a falar capítulo por capítulo. Mas deixa ele expor o pensamento. Vamos deixar o pastor César perguntar. Isso. Depois deixa ele responder. Vocês perguntaram assim. Depois vou responder da 7ª, tá? Vocês perguntaram assim, cadê a ressurreição em Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o arrebatamento da igreja... também a ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. 19 e o arrebatamento 19 e 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira. Mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são o arrebatamento da igreja, pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4 a 22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus?
Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo sequencial. Você quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 importam dizer a respeito da visão que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu para ele... Pode continuar. Deixa eu falar. Você está pedindo para ele o arrebatamento e a ressurreição no capítulo 4. A resposta dele para você é: João foi arrebatado aos céus. Entendo como igreja. 24 anciãos estão lá, entendo como ressurreição. Essa é a resposta dele. Percebe? Então não mostra o arrebatamento no Apocalipse 19. Agora isso aqui. Não mostra. Tem. Aqui, não tem. Deixa eu terminar. Ô, Marcelo. Checkmate. Não tem, então checkmate. Peraí, calma. Tem arrebatamento Apocalipse 19? O bispo pode dar as bênçãos apostólicas. Olha aí, meu bispo. Ele disse que não tem arrebatamento capítulo 19. Se a vinda de Cristo... Parece que é um problema é a mesma coisa do arrebatamento. Aqui não tem arrebatamento capítulo 19, meu bispo. É bonito ver uma discussão acalorada. Porque significa dizer que os dois lados estão muito firmados naquilo que estão falando. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não nego o texto bíblico por causa da minha linha teológica. Meu compromisso não é com a linha teológica. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Então mostra pra mim. Deixa eu terminar. Apocalipse 19 tem... Aqui, ó. Apocalipse 19. Tem arrebatamento? Tem o juízo. Não tem a ressurreição. E arrebatamento? Mateus, deixa eu terminar. Desculpa. Apocalipse 19, vou voltar porque fui... Apocalipse 19. Apocalipse 19 tem a vinda, tem o juízo, não tem a ressurreição. Beleza. Mateus 24 tem a vinda, não tem a glorificação. Beleza. 1 Coríntios 5 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem o bema, que vocês acreditam que tem o bema. Zacarias 14 tem a vinda em glória. Posso falar, meu bispo? Não, eu não terminei. Não cita o arrebatamento, não cita a glorificação em Zacarias 14. Então, não ter um elemento em Apocalipse 19 não prova que não exista. Você tem uma frase muito célebre. Mas então, pastor, então o senhor sustenta também que não tendo o elemento em Apocalipse 4, não posso dizer que não tem arrebatamento. Tem arrebatamento em Apocalipse 4, mas de João para visões. Pastor Mateus, vamos entender. A linha final, tudo isso descamba numa pergunta que é a pergunta mais simples e é aquela que mais a gente quer saber. A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? A grande tribulação, segundo... Seria os 3 anos e meio. A primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu. Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, mas não é menos antijudeu, ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que depois de tudo que a gente está sofrendo. A gente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil? Porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, a história da igreja... A história da igreja... Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse: se alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, já não estamos sofrendo demais? Estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar... Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar ramalhete de flor de rosas o tempo todo. Sim. Então, a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado de Jesus. Bispo, eu posso responder? Só uma pergunta, nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, está tudo funcionando.
Só que a igreja está sendo perseguida. Seria um Deus e aí, na mal, fala de Jesus... Seria um Deus mau, tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, ó, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A vida do crente... Quando será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil. Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade. Milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil, tudo bem. Aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço no mundo, a igreja é perseguida no mundo. Isso, o senhor está falando que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter. Eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Okay. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto, começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, depois aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, ó, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com desculpa da expressão, sim. É porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, então, vão matar vocês. Não é o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer na Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, Jesus disse que ele volta depois do sofrimento.